Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Então, nossos telespectadores, no outro programa, o Dr. Kepp estava falando a respeito dessa trilogia que ele escreveu sobre exorcismo. E isso não é uma coisa assim ultrapassada como se pensa, né? É algo extremamente atual, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele escreveu 3 livros atualíssimos, interessantíssimos. Ele trata da psicoterapia e exorcismo, né? Aqui está. Depois, onde ele analisa aqui a influência dos espíritos malignos na psique dos indivíduos. Depois ele escreveu analisando a influência do maligno na sociedade e que a sociedade também precisa ser exorcizada urgentemente. Então escreveu sobre socioterapia e exorcismo. E neste último volume, ele faz uma análise de como a sociedade humana deveria e poderia ser e como a ciência da trilogia analítica pode colaborar com esse exorcismo, né? Total, geral, como uma ciência que fez a unificação da filosofia e da teologia, inclusive colocando isso na tecnologia de motores, na nova física. Como isso pode, inclusive através do uso do magnetismo, ajudar a fazer uma limpeza espiritual na humanidade e no meio ambiente. Nós gostamos muito de falar, né, sobre essa questão do bem e do mal. É interessante que alguns psicólogos, né, algumas gracinhas por aí, disseram, né, que a questão de bem e mal não existe. Parece uma coisa até falta de inteligência, né? Falar uma coisa dessa. O indivíduo pega, mata o outro, ataca o outro, rouba. Então, não está fazendo mal. Isso é o mal. Agora, é claro que ele quer falar que não existe, então, um agente assim, um demônio, um especial, né, que ajuda o ser humano a fazer o mal. É claro que existe isso também, mas essa questão do mal é fundamental. Então, é uma coisa que sempre, né, os estudiosos argumentam, né, que a ideia do Freud, né, fazendo a psicanálise, redundou em milhares de explicações. O Jung, por exemplo, ele fala que a questão do inconsciente, né, que o indivíduo guarda, já vem de gerações passadas, chamado de inconsciente coletivo. Agora, vocês que são assim, vamos dizer, ligados, né, à questão do Jung, que fazem o que chamam de terapia junguiana, saibam que Jung nunca ele quis ser um terapeuta em geral. Ele só cuidava de indivíduos acima de 40 anos, depois que faziam outro tipo de tratamento terapêutico, né? O Jung, o que ele fala é mais assim, um fator assim, transcendental do passado. O indivíduo, né, que carrega, né, uma patologia dos pais, dos avós, tataravós. E, principalmente, essas ideias da questão assim hindu. Ele era filho de um pastor, né?
em vez de ele seguir o pai, a questão, né, a ocidental, a questão cristã, ele seguiu as ideias lá da Índia, que é uma ideia toda atrapalhada, Deus de 6 braços e 6 pernas, coisas tão esquisitas. Então, a pessoa que faz terapia junguiana depois tem dificuldade de se adaptar à realidade. Ela fica muito assim na ideias assim controversas de espíritos, etc. De maneira que é muito importante verificar isso, né? Que se não é uma orientação... O Freud era muito sério na orientação, mesmo que ele tivesse esse erro fundamental de deixar a espiritualidade, mas ele era muito sério nas interpretações, assim, vamos dizer, sensoriais. De maneira que nós também estudamos a questão da física lá na Inglaterra. Temos aqui o César Soares, parente do Tesla, né? Que ele se empenhou nessa questão e agora ele montou o Cap Motor. Cap Motor, o que é? É uma maneira de fazer com que o ímã, sabe o ímã que tem energia, né? Eu não trouxe hoje aqui, mas essa energia que o ímã tem não é do ímã, é de fora. Então, essa energia que nós temos, vocês, todos que vêm, não é vocês que têm, vem de fora. Se vocês pegam uma energia divina, faz o bem. Se você pega uma energia maléfica, né? Desses demônios, né? Que eles estão fazendo aqui na Terra, né? Aqui é o nosso reino. Então é bom a gente fazer tudo para tirar quem está demais aqui, afastar esses espíritos malignos, corrigindo as ciências erradas. Então, toda a ciência errada. Põe o quadro aí, Bia, para ver. Ciências anticristãs, começando pelo Sigmund Freud. Mas eu quero dizer o quê? Falam que o anticristo vem aí. O anticristo já vem há um bom tempo, desde o século XVI, quando criaram a ciência ateia. É anticristo. Então, veja, além de Freud, né, outro que criou isso, que põe o mundo em perigo. Qual é? Karl Marx. Isso. Ele era um judeu alemão que ele, vamos dizer, não dava nem valoração ao trabalho. E quem não dá valoração é o que acontece aqui, ó. É o Pinel, né? Tirando os doentes mentais uma espécie de cadeia que é o sanatório fechado. Então, ele, na França, que fez isso. O senhor está querendo dizer que quem não trabalha, o destino é esse, né? Doença mental. Então, agora eu queria falar com o César, né? Um estudioso da energia escalar, né, César? Sim, senhor. Quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar o seguinte, Dr. Kepp, que o senhor mesmo, a essência do trabalho do senhor, que me encantou quando eu conheci, foi a descoberta da inversão. E o senhor mostra que a inversão ela é fruto do demônio, o demônio que inverteu a humanidade. E a humanidade, rejeitando a ideia do demônio, não percebe a inversão que vive. Então, ele influencia a cabeça de todo mundo sem ninguém perceber, porque a gente não acredita na existência dele. Então, está todo mundo invertido. E o mundo está invertido, indo para a autodestruição e achando que está tudo bem.
Então a inversão é, por exemplo, como eu olhar num espelho que está escrito a porta da felicidade e eu me aproximo do espelho, mas na verdade eu estou me afastando da porta. Eu estou indo no sentido contrário. Então, por exemplo, eu vejo isso muito na física, na questão de Albert Einstein. O ser humano ele virou as costas para Deus e começou a olhar para a matéria. Então ele acha que a energia vem da matéria. Então, nesse sentido, Einstein foi muito nocivo, muito anticristão, porque ele foi quem sedimentou esse conhecimento na ciência invertida, de que a energia tem que ser tirada da matéria. Então, ao olhar para a matéria, o ser humano está destruindo o planeta porque acha que a energia vem da matéria. E não que, que aquela matéria ela é feita por uma energia que existe no espaço todo, que segura os planetas, segura a vida, segura tudo, inclusive a matéria física. Então vocês notam que a importância invertida que Einstein teve na ciência foi fazer o ser humano achar que não precisa mais de Deus, do maior, e se apega totalmente no menor. E por causa disso nós temos, por exemplo, usinas atômicas. Quando o ser humano quer tirar energia, ele pensa em quê? O máximo de energia é eu pegar e enriquecer o urânio e vou tirar energia dali. E nós estamos destruindo o mundo. Veja o que aconteceu com Chernobyl, com a Fukushima em 2010, que poluiu praticamente a maior parte do mar lá no norte do planeta e está afetando a atmosfera, só que a mídia não fala nada, né? Então são milhões de peixes morrendo, está causando escassez, chuvas radioativas, e o pessoal não fala nisso, né? Tudo por causa desse pensamento invertido, obscurecido, né, pelo próprio Lúcifer na cabeça dos grandes cientistas. É o seguinte, né? A questão da energia vem do Sol, vem dos outros planetas aí fora, vem, afinal de contas, do ar. Então, é o que a Tesla chama de energia escalar, que produziu, então, a eletricidade pelas descobertas dele, que produziu as máquinas, né, os motores todos, mesmo que esteja usando, né, a questão material. Então, o César falou até da energia atômica, né, que extrai, né, dos átomos, chamam de átomo, né, da matéria, energia. Agora veja, além das usinas atômicas, e milhões de carros soltando fumaça, veneno, milhões de fábricas eliminando, né, nas chaminés veneno, eliminando assim o que envenena o ser humano, e alimentos com questão de tóxicos, né? Jogam tóxicos para matar os insetos e acaba matando o ser humano porque ele engole, né, esses alimentos. Então, além, né, dessa questão que nós vimos, a Cláudia pode falar dessa questão dos pensamentos, das emoções. Então, porque todo mundo fica muito preocupado em não ser intoxicado com questões externas, que claro que fazem mal para o ser humano, mas a maior intoxicação nossa vem de dentro de nós, dos nossos pensamentos e sentimentos tóxicos. Porque tudo aquilo que é assim, amargura, revolta, raiva, inveja, pessimismo, negativismo, e isso é uma coisa que não é somente das mulheres, é de homens e mulheres, essa atitude muito negativa, isso nos intoxica, eu falo literalmente, nós criamos toxinas que são a primeira causa das nossas doenças. Então, vamos ver agora a doutora Heloísa, que é dentista, o que ela pode falar, né? Então, o que a doutora Cláudia comentou, exatamente são essas toxinas nas emoções, nos pensamentos, é que causam cárie dentária. Né? A raiva, a ansiedade, a angústia, que causam cárie dentária.
E essa ciência aí atual ateística, o que elas fazem? Elas acham que a nossa água natural, né, a água divina, é fraca e acrescentaram um tóxico, flúor, alegando que vai deixar os dentes mais fortes. Todas as pastas de dente hoje em dia têm flúor. Sim. Com raríssimas exceções. E já dá para criancinha pequenininha aquele flúor. E o que acontece com o flúor? Então, As consequências enfraquece do os flúor. dentes. E no organismo? No corpo também, dá problema na parte óssea. Ela pode calcificar a glândula pineal, atinge a glândula tireoide. E essa fluoretação das águas, na Europa, 12 países já proibiram. E o Brasil continua fluoretando as águas. Por quê? Para causar torpor, para o povo ficar todo meio dopado, né? Causando toxicidade. Porque uma das coisas principais que eu li a respeito do flúor é um efeito neurológico, de certo anestesiamento que causa na pessoa. Agora, a doutora Heloísa lembrou, né, da questão do flúor que prejudica o ser humano. Agora, eu falei no Fantástico, né? Em 78, imagina, eu falei que o que prejudica muito também é o medicamento, que não existe um medicamento que não tenha indicação e contraindicação. Os efeitos não colaterais. Nenhum medicamento que não tenha uma questão colateral que prejudica o ser humano. Por quê? Porque o medicamento é químico, geralmente. É fabricado com elementos que não são humanos, não são de acordo com a natureza. São artificiais, né? Então, começamos prescrevendo como médicos um medicamento, aí ele faz um efeito secundário, precisamos dar outro para lidar com esse efeito secundário, aí aparece um terceiro efeito colateral e temos que receitar mais um medicamento. Então, a pessoa ela vai ficando intoxicada por esses elementos químicos artificiais deturpados. Eu escrevi um livro chamado Magnetônica, para substituir eletrônica, porque a magnetônica vem da energia direta do ar, né? Enquanto que eletrônica é um elemento assim, vamos dizer, perigoso para a saúde, porque já tira, né, da combustão entre dois polos. Quer falar um pouco sobre essa questão da física? Sim, senhor, Dr. Kepp. A física ela ganhou muita força, a tecnologia principalmente, com o advento da chamada eletrônica. Só que a eletrônica ela é baseada na física convencional, essa física invertida, tentando tirar a energia da matéria. Então, o nosso mundo ele é repleto de satélites e antenas emitindo esse tipo de onda eletromagnética, que é uma onda que a gente usa muito em televisão, em rádio, em celular, principalmente. A gente aproxima os celulares do ouvido e essas ondas são muito nocivas para a biologia, em geral, não só para as plantas, principalmente para os animais. E à medida que a nossa tecnologia ela avança, ela piora o tipo de onda que utiliza. Então, nós, ao invés de avançarmos no sentido positivo, nós estamos indo para a morte com essa tecnologia. E a magnetônica que o Dr. Kepp propõe é uma ciência que utiliza a energia do magnetismo natural que existe na natureza. Então, essa energia não só ela serve muito melhor do que a eletrônica, mas ela é benéfica para a saúde. Eu gosto muito de falar sobre Pasteur. O que Pasteur fez? Ele injetava, né, um corpo doente no animal. Então, o animal criava anticorpos. E esse anticorpo tirava o sangue do animal que tinha, né? Injetava no ser humano. Mas era um anticorpo fraquinho, que não era perigoso, que funcionava como vacina. Então, o Pasteur, né? Ele criou a vacina
para estimular a energética, a energia sã que o corpo humano tem. Agora, não é questão de que o ser humano doente, ele é só doente. O ser humano, ele tem a doença, mas tem a base que é sã. O ser humano tem a doença que é mais superficial, algo assim, vamos dizer, que vem do mal até, dos demônios, que os demônios trouxeram. E tem na base a parte sã. Então, qualquer doença que o indivíduo tem, ele pode sarar, desde que ele tenha, assim, seguido um regime são. De acordo? Sim, Dr. Kepa, a imunidade natural, ela é muito forte, ela é robusta, ela é duradoura, né? Porque ela se sustenta dessa energia essencial que é eterna também. É uma pena, né, que os religiosos que tinham tanta noção de que a patologia, que eles chamavam de pecado, né, mas que a patologia do ser humano podia e fazia doenças, formava doenças nas pessoas. É uma pena que eles abandonaram tudo isso, inclusive seguindo essa visão materialista, farmacêutica, pasteuriana, né, dos germes, tudo perigo vem de fora. E eles abandonaram essa sabedoria, que está sendo recuperada agora pela ciência da psicossomática trilógica. Então, e nesse assunto da consciência, né, o Dr. Kepp ensina que a consciência do mal é sempre um bem, né? E mesmo na educação de crianças e jovens, a gente vê muito esse problema de não querer trazer a consciência do mal, né? É uma intransigência muito grande que existe no lidar com a consciência. Selma, esse monte de jovens agora que estão se cortando nas escolas e os pais e professores não sabem o que fazer. Então. Sabe uma coisa interessante? Eu vou revelar um segredo para vocês. Oba, mulher gosta de Cada segredo. vez que eu falo do Albert Einstein, que ele colocou a fórmula, né? Energia igual a velocidade da luz ao quadrado. Imagina, ele já quer tirar a energia de quem é resultado da energia, que a velocidade da luz ao quadrado da luz é o primeiro elemento que vem pela criação. Então, todos vocês que me ouvem podem ter certeza que a criação é o que é real. Não existe nada real, nada belo. Essa é a nossa ideia, né? Que a verdade está no bem, no belo e na verdade. Então veio mais um francês, Auguste Comte. Auguste Comte, né? Entusiasmado com a questão da razão, falou, então, o Deus da razão, e fundou a igreja para venerar o ser humano. Então, esses franceses, né, também, Auguste Comte, Descartes, Pasteur, trouxeram grande prejuízo da humanidade, porque o que acontece é que a vida espiritual é a base. Se o indivíduo não tem, assim, vamos dizer, veneração por Deus, pelos santos. Olha, Nossa Senhora, a gente gosta de falar porque gosta dela. Tem aqui o símbolo dela, uma faculdade lá em Cambuquira, né? É chamado Nossa Senhora de Todos os Povos. Essa não é só de Cambuquira, essa está em todo lugar, porque ela é EAD, ela tem a matriz em São Paulo, está também em Cambuquira e está no mundo. Ela está em todo lugar. Então, a gente fala agora Nossa Senhora de Todos os Povos, porque ela falou. Então, ela não é só mãe de meia dúzia de pessoas, é de toda a humanidade, até dos ateus. Eles não querem ser filhos dela, mas são. O que é que vai fazer?
um dia diante dela, quando eles morrerem, eles vão também, não vão? Então, e vão ficar sem graça, né? Então temos que venerá-la, claro, né? Ela é o único ser perfeito que o mundo teve. Bom, vamos nos despedindo por agora. Até a próxima. Então, vocês não querem virar para os assistentes? Selma, que é engenheira, psicanalista, Ortiz, que é um jornalista convertido ao bem, e a Inger, que nasceu a gente não sabe se é Suécia ou Finlândia. Ela diz onde é mais conveniente para ela, onde ela nasceu. Depois aqui o nosso quase padre, né? Sidney, que fugiu do trabalho. Tem a doutora aí, que é colombiana, e tem a doutora Heloísa. Tá bom. Então, tchau para vocês. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.